de semana já acontece o Oscar e você provavelmente tá ali fazendo a sua maratona, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou fazer um acoplado de filmes que não receberam tantas indicações, mas que merecem a sua atenção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aí no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo, e também já deixa o seu like. É importante ressaltar que alguns filmes estreiam em datas diferentes aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Todos esses filmes que eu vou falar aqui, eles já estrearam lá em 2017, mas alguns acabaram estreando só em 2018, principalmente nessa temporada de awards e de Oscar, que é justamente para a audiência assistir antes da grande cerimônia. Mas a questão é que nem todo mundo liga, a não ser que o filme receba muitos Oscars. E os filmes dessa lista, infelizmente, tiveram poucas indicações. Eu acredito que eles não vão ter tanta atenção do público brasileiro, mas é por isso que esse vídeo existe e você não pode deixar de conferir esses filmes. O primeiro filme dessa lista é Eutônia e ele tem 3 indicações na categoria de melhor atriz coadjuvante e melhor edição ou montagem. E o filme é dirigido por Craig Gillespie. Ele é uma história real e é contado em forma documental, que conta a história da ex-patinadora de gelo Tonya Harding. E ela foi a primeira americana a conseguir fazer um movimento nos patins que se chama Triple X, que é um dos movimentos mais difíceis, durante a década de 90. Mas a sua carreira ficou realmente marcada quando o seu marido e mais 2 bandidos tentaram quebrar o joelho de uma de suas concorrentes nas Olimpíadas de 1994. Eu acho muito interessante a gente falar desse filme, principalmente pensando nas indicações que ele tem ao Oscar, porque ele concorre na categoria de edição e ele tem esse formato de documental, né? Na realidade, o filme, ele é de um documentário que realmente existe, mas tudo foi regravado, então eles pegam cenas desse documentário e fazem com os próprios atores, e ali nos créditos eles acabam mostrando algumas partes do documentário que realmente rolou. Mas eu acho que é muito interessante também que eles contextualizam a história desde quando ela era criança, porque você consegue entender o psicológico do personagem principal, que no caso é a Tonya. E isso acaba justificando algumas atitudes dela, inclusive o jeito dela, que ela é um pouquinho diferente, assim, ela não é que nem essas patinadoras que a gente conhece, que é toda delicada, e o filme retrata justamente isso, por ela ser diferente, como ela era meio que repudiada nesse meio em que ela vivia, inclusive pelos jurados, seja pela classe social dela ou pelo jeito dela. E tem algumas situações que são tão absurdas que o filme precisa até te trazer falando, isso aconteceu. Cara, eu confesso que eu fui assistir esse filme meio assim, ok, é uma história real sobre patinação no gelo, sobre uma polêmica que aconteceu. Eu geralmente assisto sem muitos detalhes do filme, às vezes eu nem assisto o trailer. Quando eu terminei, eu não acredito no que eu acabei de assistir. Ele é um filme muito potente, eu acho que a gente tem muito a tirar disso também. Apesar de ser uma história que de fato aconteceu, eu acho que a gente tem muito pra tirar da gente, seja para algo da nossa vida ou até mesmo para os nossos pré-julgamentos, porque como a criação dela influenciou nas escolhas dela e na carreira dela. Então eu acho que esse é um filme muito legal, eu acho que todo mundo deveria assistir, eu acho que a gente pode tirar muito dele. O segundo filme dessa lista é Mudbound, Lágrimas de Mississippi, que concorre em 3 categorias, como melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. Esse filme está justamente indicado a roteiro adaptado porque ele é baseado em uma obra de Hilary Jordan, que conta a história de 2 famílias, a McKellen e Jackson, durante a Segunda Guerra Mundial e um pouquinho à frente, ali em torno dos anos 40, anos 50. Os Jacksons são uma família de negros que são responsáveis pelo plantio e a colheita de uma fazenda de Mississippi. E Henry, da família McKellen, ele luta para manter os privilégios dos brancos nos terrenos. E, em paralelo, a gente acompanha a história de Jamie e Russell, um branco e um negro, respectivamente, que voltam para suas famílias de Mississippi, que são essas famílias que eu citei aqui, depois de lutar na Segunda Guerra. Só que eles voltam e acabam desenvolvendo uma amizade, deixando os preconceitos de lado, só que isso causa problemas entre as suas famílias. Esse filme é o filme mais recente dos que eu assisti nessa lista, e eu tenho que dizer que eu terminei o filme chocada. Primeiro a gente tem que falar principalmente da categoria que ele participa, que é a fotografia do filme, que é feita por Rachel Morrison. Inclusive, ela foi a mesma diretora de fotografia do recente Pantera Negra, então é lógico que você percebe que com certeza ela tem cuidados aí pra contar essa história. A fotografia é incrível, o filme é lindo, nossa, eu fiquei apaixonada, e inclusive tem vários planos gerais, planos abertos, que essa locação deles, meus
queridos estão de parabéns, é muito bem feito. Mas uma coisa que eu tenho que falar também é da narrativa dele, porque no livro a gente vê os personagens contando histórias e no filme a gente vê isso mais comprimido. São menos personagens que contam, mas são personagens que têm pouca voz. Isso é sensacional. É como se o filme desse voz aos que não têm voz, e isso inclui a Laura McKellen. Então você vê como que tudo se liga, que é justamente o forte do filme. Mas eu não posso deixar de falar desse filme sem falar do terceiro ato, que é sensacional. Eu acho que é uma cena super corajosa, é uma cena super explícita, que demonstra muito bem o racismo. Então se você já assistiu e ficou chocado, é pra ficar chocado mesmo, é proposital isso. E é lógico que eu não poderia deixar de falar da direção, que é feita por uma mulher negra, a Dee Reese. Com certeza o olhar dela influenciou muito da forma que esse filme trouxe a história. Ele é um pouco mais devagar, ele tem ali suas 2 horas, mas eu acho que tudo é muito meticuloso, eu acho que foi muito bem feito. E eu posso dizer que eu me emocionei, eu não cheguei a chorar com esse filme, mas eu me emocionei muito. Eu acho que as cenas são pesadíssimas, eu acho que é muito bonito e eu acho que ele é muito importante, principalmente pra gente entender o contexto de hoje em dia, porque a gente vê esses dois protagonistas, né, o Jamie e o Russell, sendo amigos numa época que não era tão comum, que é justamente pra trazer aí o público pra nossa realidade hoje em dia, que o preconceito ainda existe. E o terceiro filme dessa lista é Baby Driver, com 3 indicações ao Oscar: melhor montagem, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Essas categorias dizem muito sobre o filme, sobre o cuidado que o diretor Edgar Wright teve, que conta a história de Baby, que é um habilidoso motorista e ouve música sempre, justamente para tirar um zumbido que ele tem no ouvido desde um acidente de carro quando ele era criança. E quando ele encerra esse seu trabalho criminoso por causa de uma dívida que ele teve com um chefe de gangue, ele consegue ter uma vida normal, principalmente porque ele encontra o amor da sua vida. Porém, sair do crime não é tão fácil assim. E por que eu digo que esse filme é incrível? E justamente por causa da direção do Edgar Wright. Se vocês não sabem, ele já esteve em outros filmes, como Scott Pilgrim, e a gente vê um pouco desse ritmo dele no filme Baby Driver, ou Em Ritmo de Fuga. Esse filme estreou no ano passado, mas devido ao Oscar, eu acho que ele deve estar aí em algum cinema ainda passando, é só conferir os cinemas da sua cidade. Eu acho que ele é um filme sensacional pra você assistir no cinema, porque ele tem toda essa linguagem assim de filme de assalto, de vingança e tudo mais, só que contado de uma forma extremamente diferente. No meu vídeo do Globo de Ouro, se eu não me engano, eu tinha falado que ele era um musical e algumas pessoas acabaram comentando: ah, eu vi que ele estava sendo classificado como musical, mas eu não entendi muito bem por quê. Porque musical, ele não necessariamente precisa ser pessoas correndo felizes e tudo mais. Eu acho que esse é mais um formato clássico, mas é justamente quando a música conta uma história. Então, Baby Driver, ele é um musical, mas não esse musical que a gente conhece, tipo La La Land e tudo mais, mas porque a música conta a história, justamente pelo protagonista tá sempre ali ouvindo música, é ele que dá ritmo pra ele dirigir, pra determinadas situações. Então tem alguns momentos do filme que a gente vê ele voltando a música pra iniciar a ação, justamente porque ela precisa ser contada nesse tempo. A música diz muito sobre o que vai acontecer. E sem falar que tem os planos maravilhosos. A cena inicial, nossa, é o que dá o tom do filme. E depois disso, ele vem com um plano sequência incrível. Cara, esse filme, ele te conquista assim nos primeiros 10 minutos de filme. E depois é lógico que a gente tem algumas cenas sensacionais. Baby Driver, ele é o tipo de filme que te empolga. Se você tiver com sono, mas você quiser assistir um filme, esse filme não vai te deixar dormir, porque ele é empolgante e eu acho que o ritmo dele justamente te prende nesse ritmo musical. Eu acho que a gente se vê muito, não necessariamente, eu faria o que o protagonista tá fazendo, mas quem nunca se imaginou num clipe, tipo, ouvindo música, andando na rua e começa a se imaginar num clipe, às vezes até dança e passa vergonha. Quem faz isso? Então eu acho que é aí que você tem essa identificação no filme. Eu acho que tá maravilhoso, mas sinceramente merecia muito mais categoria. É lógico que ele é um filme muito mais técnico, ele super merece as categorias que ele tá, mas eu queria ver mais Baby Driver aí no Oscar. Bem, pessoal, esses são os filmes que eu acho que você não pode deixar de assistir, que estão concorrendo ao Oscar em poucas categorias. Lógico que tem outros grandes filmes que eu acabei não falando no canal, como
Trama Fantasma, como O Destino de uma Nação. Então, se vocês quiserem algum vídeo pra depois do Oscar, com um acopladão de filmes que tiveram mais categorias e, de repente, analisar por que eles não ganharam, talvez seja interessante, hein? Deixa aí nos comentários se vocês gostarem dessa ideia. Mas esses filmes que eu falei aqui é aquele filme que, tipo assim, dica de amiga. Vá no cinema e assista, se puderem no cinema ainda. Baby Driver, eu acho que vocês não conseguem. Mas esses filmes são aqueles que você precisa assistir, mesmo se não ganhar nenhum Oscar, porque são filmes muito bons. Essa semana ainda teremos os achismos do Oscar. Quem eu acho que vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar? Será que esses aqui que eu falei nesse vídeo vão ganhar? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei mais fácil falar desses filmes num vídeo mais geralzão mesmo. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo, tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Um bom Oscar pra vocês. Tchau!